Olá, muito boa tarde a todos vocês que nos assistem nesse momento. Estamos dando início a mais uma formação e hoje, de forma muito especial, estamos falando com vocês nesse momento sobre a frente de formação de língua portuguesa. Antes de iniciar propriamente a formação, eu quero conversar com você, professor coordenador do núcleo pedagógico, professores facilitadores, a todos que nos assistem, para dar um contexto geral desse movimento, dessa formação que começa hoje. Bom, essa formação, ela faz parte do plano de retomada das aulas de São Paulo. Claro que estamos nos preparando da melhor maneira possível para que, quando as autoridades autorizarem esse retorno, nós tivermos, todos os nossos professores estarmos capacitados para esse retorno. E o plano de retorno de São Paulo é um plano de retorno bastante amplo, muito bem planejado em várias frentes. Vamos conhecer algumas delas? Próximo slide. Bom, o plano de retorno de São Paulo, ele está articulado com diferentes frentes, com o currículo, com a avaliação, com a produção de material e com a formação, que tem como objetivo alinhavar, fazer um elo entre todas essas frentes para que a escola, as diretorias de ensino e as secretarias de educação possam estar em sintonia nesse retorno às aulas em São Paulo. Bom, um ponto-chave desse planejamento é a formação. Por isso eu quero contar muito com o seu apoio para nos auxiliar nesse movimento de preparação da nossa rede. Quando nós estamos falando de formação, a formação ela vai alinhar todos esses pontos que agora você enxerga aí na tela, ou seja, currículo, avaliação, acompanhamento, recurso didático, tecnologia, todas essas frentes, elas vão ser detalhadas para vocês, vão ser alinhadas com os nossos professores na frente de formação. Bom, avançando mais uma tela, nós vamos chegar ao material Aprender Mais. Esse material Aprender Mais, ele foi reformulado e estruturado no seu volume número 3, com o objetivo de promover essa recuperação e o aprofundamento da aprendizagem. E a ideia dessa formação que inicia hoje é permitir que você, professor coordenador do núcleo pedagógico, professor facilitador, possa nos apoiar no dia a dia das escolas, orientando os nossos professores para utilizar esse material. Aí, um lembrete importante, todos os nossos professores de língua portuguesa e matemática vão receber esse material, assim como todos os nossos alunos. Vocês também terão acesso a esse material. E esse material ele foi preparado, todo ele, com base em habilidades essenciais. O objetivo, como eu disse, recuperar e aprofundar a aprendizagem dos nossos estudantes no conhecimento do currículo paulista. Ou seja, ele está intimamente associado ao currículo do Estado de São Paulo. Bom, é importante trabalhar todo esse contexto com o nosso professor, porque nós estamos num momento em que o contexto é bem adverso, ou seja, o nosso professor ele precisa estar preparado para trabalhar esse material e os conceitos que estão ali contidos de modo à distância, ou híbrido, né, nesse período de retorno, associado ao que vai ser trabalhado no centro de mídias, exato. O centro de mídias também passará a utilizar esse material, essa sequência de atividades, os conceitos que estão aí a partir do dia 12 de outubro. E aí, isso é importante que o nosso professor até lá já comece essa preparação para que ele possa estar assimilando essas práticas no seu dia a dia. Como eu disse, são vários contextos. Ele pode trabalhar isso de maneira remota, em pequenos grupos, ou através de videochamadas, ou em grupos pelo Teams, enfim, ele pode utilizar diferentes estratégias. E é importante essa formação que vai levar para ele não só o conhecimento em relação a como essa proposta foi construída, mas também estratégias para que ele possa desenvolver com o aluno nesse momento de contexto tão atípico, né? Bom, e para isso, professores, o apoio de vocês será crucial. Eu quero que vocês entendam como será esse movimento formativo para que vocês possam nos apoiar nesse movimento. Vamos ver a próxima tela? Legal. Aqui está um pouco do desenho desse movimento formativo, tá? Então, nesse momento, vocês, PCNPs, PCs e professores facilitadores, terão uma formação de 90 minutos
com o nosso time de especialistas, para que vocês entendam, comecem a entender como foi construído esse material e as estratégias para o uso, para que vocês também possam fazer esse movimento junto com os nossos professores. A ideia é que todas as segundas-feiras a nossa formação aconteça para os anos finais e ensino médio. Língua portuguesa, nesse horário, às 1h30, e pela manhã, às 8h30, matemática. E, às terças-feiras, essa formação aconteça para os anos iniciais, de modo intercalado. Ou seja, numa terça-feira, língua portuguesa, na outra terça-feira, matemática, também nesse horário de 1h30, só que às terças-feiras, isso para os anos iniciais, certo? Qual que é a ideia? A ideia é que, uma semana antes da formação, vocês tenham essa formação para que possam desenvolver essa pauta nas suas unidades escolares, que vocês vão estar acompanhando. O foco dessas formações é orientar o desenvolvimento e aplicação da sequência de atividades no contexto da sala de aula e também nesse contexto que nós estamos de ensino remoto, apresentar estratégias de condução da pauta formativa, fortalecer o papel dos PCs, PCNPs e professor facilitador enquanto formador e explorar técnicas formativas. Esse sempre será o contexto principal dessa formação que será trabalhada com vocês a partir de hoje. Bom, na sequência, vocês vão conhecer um pouco de como está planejado esse trabalho de formação e o desdobramento dele durante esse mês de setembro. Veja só, para os anos finais de ensino fundamental e ensino médio, a ideia é que as formações aconteçam para a língua portuguesa. Hoje começa, dia 31/8, assim como nós tivemos pela manhã matemática, às 8h30. Essa formação que vocês estão tendo hoje, ela vai ser desdobrada, ou seja, uma semana antes vocês estão tendo a formação, vão ter um período para que vocês possam estudar, se apropriar desse material, e nas semanas que vem, no dia 9, durante o ATPC, vocês vão trabalhar essa formação com os professores. O mesmo acontece com matemática, só que no dia 10, que é o dia do ATPC, correto? Isso nós estamos falando da primeira sequência didática, que a formação ela acontece em 2 movimentos. Um primeiro movimento hoje e um segundo movimento no dia 14. Então, no dia 14, vocês terão uma outra formação, nesse mesmo horário, às 13h30, para que vocês possam desdobrar essa formação na semana seguinte, do dia 23/9, durante o ATPC de língua portuguesa. Matemática, o mesmo movimento, só que o desdobramento é no dia 24, correto? Bom, e ainda no mês de setembro, vocês terão lá no dia 28, já a primeira formação da sequência 2, que vai ser desdobrada no mês de outubro. No dia 7, língua portuguesa, e no dia 8, língua matemática, seguindo os horários dos ATPCs. Essa é a nossa programação para os anos finais e médios, língua portuguesa e matemática. No caso desse time aqui, língua portuguesa, né? Que nós estaremos trabalhando. Bom, é isso. Eu quero desejar a vocês uma tarde muito proveitosa, destacar que todo esse material, vocês passarão a recebê-lo de forma antecipada, então nos próximos nas próximas formações, vocês terão os links para o acesso desse material e hoje, ao longo da formação, aproveitem para conversar, tirar dúvida, enfim, e se apropriando de todo esse movimento formativo. Quero aqui agradecer muito a disponibilidade de vocês, professores coordenadores do núcleo pedagógico, de forma muito especial agradecer aos professores facilitadores, que são professores de língua portuguesa que estão dispostos a participar conosco nesse movimento tão importante para a educação de São Paulo. Forte abraço a vocês. E agora eu passo a palavra para o Max. Max, é contigo. Boa formação. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Boa tarde a todos, queridos professores da rede, PCNPs, coordenadores de língua portuguesa, professores facilitadores, como bem o Marcelo destacou, que são essas pessoas que vão ajudar de forma primordial todo esse processo. Em nome da SEDUC e da EFAP, gostaríamos de agradecer a presença de todos. Meu nome é Max Rocha, eu sou formador EFAP e desejamos poder ajudá-los neste momento de grande desafio, que é a recuperação e o aprofundamento das aprendizagens dos nossos estudantes. Eu estou remoto, mas aqui comigo, de forma virtual, nos estúdios da EFAP, está a minha amiga, formadora Shirley, a quem eu passo a palavra agora. Shirley. Olá, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui novamente
nesse momento, conversando com a rede. Provavelmente alguns de vocês já me conhecem de outros programas da rede. Meu nome é Shirley e estarei acompanhando todos nesse processo desafiador que é discutir como é que a gente pode colaborar para que os nossos alunos retomem, né, as aprendizagens e recuperem esse tempo que, infelizmente, tivemos que ficar aí meio suspensos, né? Bom, vai ser importante, antes de começarmos, então, comentar um pouquinho esses materiais que vai aparecer no slide seguinte, ao qual vocês têm acesso já nesse momento, tá? Então, como o Marcelo comentou e o Max também falou, a gente vai ter aí nos demais encontros a possibilidade de ter esse material já antecipadamente em mãos, e hoje a gente tem apenas, nesse momento, o acesso digital, ok? Então, este é o link para o qual vocês podem aí, digitar para acessar o material, e o material a que vocês terão acesso a relação é esta aqui, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar com a referência à matriz das habilidades essenciais e de suporte de língua portuguesa para o 6º ano, na verdade, não só para o 6º ano, mas para todos os anos do ensino fundamental. Vamos trabalhar com as matrizes de habilidades essenciais também do ensino médio. E teremos também um outro anexo, que é a síntese das capacidades de leitura, essa síntese foi retirada de um texto da Roxane Rojo, que já é bastante conhecido, mas que a gente vai retomar aqui. Ele está na nossa referência bibliográfica da formação. E nós teremos também, nesse link, outros 2 anexos, que são anexos que vocês também poderão utilizar como apoio no processo de formação de vocês, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco. Esses 2 anexos são pauta formativa para a condução da ATPC e a apresentação que vocês poderão utilizar, que será bastante semelhante a esta que a gente vai utilizar aqui hoje, ok? Então, estes são os materiais e vocês vão encontrar esses materiais dessa maneira ao acessarem o link, tá bom? Então, vejam, os 2 primeiros são a matriz de habilidades. O segundo anexo, anexo 2, é o arquivo sobre as as capacidades de leitura, baseado no texto da Roxane Rojo. E os outros 2 são os materiais de apoio, a pauta formativa e a apresentação de slide. Bem? Bom, então, vamos começar pelo objetivo de hoje. A gente tem previsto para hoje alguns momentos de interação, nos quais o Max vai estar me auxiliando aí, fazendo a moderação desse processo. E nesse desenho, a gente tem, então, um momento bastante inicial, um bocadinho grandinho, né? Só de exposição para vocês entenderem um pouquinho, né, qual é a nossa proposição para a formação hoje. Então, a gente vai começar apresentando aí a proposta da pauta para vocês, né? Esse é um dos objetivos. E essa pauta pensando naquele momento 3 que vocês vivenciarão lá junto aos seus professores em suas escolas. Vamos dar um panorama geral para vocês da transmissão de etapa, falando um pouquinho quais serão os objetivos da transmissão de etapa. Também da transmissão de ano, falar um pouquinho sobre o que os professores verão nessa transmissão. Vamos depois apresentar alguns aspectos, alguns pontos relevantes da sequência de atividades 1, e aí especificamente vamos falar bastante das habilidades essenciais
e de suporte que foram selecionadas como recorte para a produção desse material. E depois, a partir daí, vamos falar um pouquinho sobre, destacar algumas atividades, falar um pouquinho sobre a importância, a relevância do trabalho com a leitura para a formação da competência leitora, para o desenvolvimento da competência leitora, que está em destaque nessa sequência de atividades. E depois vamos falar aí dos encaminhamentos, né, e das possibilidades de continuidade do nosso trabalho, finalizando, culminando aí na avaliação do nosso trabalho de hoje, ok? Essa é a nossa pauta em linhas gerais. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre retomar, na verdade, porque vocês já viram isso em outros vídeos, vamos retomar qual é a estrutura da formação, como essa formação foi pensada, né? Vocês terão aí uma TPC que terá 3 momentos, né? O primeiro momento será, os 2 primeiros momentos serão destinados à transmissão, né, pelo Centro de Mídias, primeiro, do trabalho proposto para a etapa, né? Então, os professores, tanto de ensino fundamental quanto de ensino médio, terão um panorama geral sobre a proposta da sequência de atividade para este segmento. Na sequência, haverá a transmissão de ano, então os professores estarão se organizando para entrar nos canais específicos e acompanharem as formações da sequência de atividade para cada um dos anos, né? E ele vai poder selecionar ali qual ele vai poder assistir naquele momento, se ele tiver mais de uma série. E como estará gravado, vocês também poderão se organizar para que ele assista às transmissões dos outros anos em outro momento. E, finalmente, depois desses 45 minutos da transmissão de etapa, mais 45 minutos da transmissão de ano, vocês terão o momento da pauta da escola. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é justamente pensar com vocês, né, apresentar a nossa proposta de pauta formativa para esse momento da escola. Como a transmissão de etapa e de série, ela acontecerá no dia, né, em que vocês também estarão fazendo a formação, a gente vai então começar a nossa conversa aqui hoje falando um pouquinho, como eu disse, do que antes do momento de vocês vai acontecer na escola, tá bem? Bom, vamos começar falando sobre a transmissão de etapa. Quais serão os objetivos da transmissão de etapa? Identificar as habilidades essenciais selecionadas para a SA1, analisar em atividades do ano o modo como essas habilidades são favorecidas. Então, esse momento, né, será para que os professores entendam, compreendam que há ali a proposição para se pensar o material, houve a necessidade de se fazer um recorte a partir do currículo de São Paulo, né, relativo às habilidades que foram consideradas essenciais para esse período, para que os alunos pudessem desenvolver cada uma delas. Então, essa seleção foi feita por um grupo de especialistas e, a partir dessa seleção, o material foi concebido, né? Se pensou um material que pudesse favorecer o desenvolvimento dessas habilidades. Então, nesse primeiro streaming, os professores estarão conhecendo todas as habilidades essenciais que foram recortadas para cada um dos anos, tá? Para eles terem uma visão geral e até para perceber que, às vezes, uma habilidade essencial ela vai se repetir, né, em um ano e outro. Depois, na sequência, eles farão um acompanhamento de algumas atividades, né, de um dos anos, para fazer um primeiro exercício, um exercício inicial, de perceber como é que uma atividade proposta, tal como ela está proposta, pode favorecer o desenvolvimento daquela habilidade essencial que foi destacada, ok? Então, este é um momento inicial que o professor vai ter essa visão mais panorâmica e também vai começar a perceber
como é que essas habilidades se concretizam na proposta do material. Depois, nós temos aqui, na verdade, né, nós temos a sequência de habilidades essenciais, só para vocês, a gente não vai se deter a elas aqui, tá? Mas essas habilidades essenciais, tanto do ensino fundamental anos finais, quanto do ensino médio, elas estão ali naquele anexo, em um dos anexos que a gente disse para vocês que está na pasta, certo? Então, quando a gente se depara com essa sequência e com esse conjunto de habilidades essenciais do segmento dos anos finais do ensino fundamental e também do ensino médio, o que a gente percebeu, né, de intencionalidade, o que a gente percebe de intencionalidade nesse recorte? A gente percebe, vou voltar à anterior só para vocês observarem. A gente percebe que todas elas, se vocês forem ler com atenção cada uma delas, vocês farão isso, né? Depois, enquanto planejarem a formação de vocês, a gente vai ver que há foco na competência leitora, né? Todas as habilidades, elas estão em maior ou menor medida favorecendo o desenvolvimento de capacidades de leitura, favorecendo o desenvolvimento da competência leitora. E o que a gente percebe é que em alguns momentos, este trabalho, ele também propicia, ele também favorece o eixo da análise linguística, né? Então, porque quando eu vou entender melhor um texto, quando eu vou compreender melhor o texto que eu estou lendo, se eu me apoio nos recursos linguísticos que foram utilizados, né, em como esses recursos foram utilizados, eu estou fazendo análises, né, de aspectos linguísticos que estão implicados ali naquele texto e que favorecem a compreensão, que favorecem a construção de sentidos daquele texto. Então, na transmissão de etapa, os professores estarão percebendo isso, estarão percebendo o que é que há em comum entre essas habilidades essenciais. Então, a ideia é que pela reflexão proposta, pelas atividades propostas, os professores cheguem à percepção de que a leitura é o que une, né, esse recorte, e o que diferencia, o que especifica cada uma dessas habilidades é o que vai ser objeto de observação no processo de leitura, né? Então, se a gente volta lá para o sexto ano, a gente vê que do sexto ano nós temos como foco da leitura analisar os efeitos de sentido entre elementos linguísticos verbais e não verbais, né, de um modo geral. Se a gente vai para o sétimo ano, o foco continua sendo leitura, mas aí qual é o diferencial? É que eu vou estar preocupada com a mobilização de procedimentos e estratégias de leitura adequadas ao gênero que está em foco, né? Então, assim vai se variando o que é que vai ser foco, o que vai ser objeto do trabalho com a leitura, mas tudo está relacionado à leitura. A mesma coisa no ensino médio. Então, eu tenho, no primeiro caso, relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário com os contextos de produção. Ou seja, aqui eu estou fazendo referência a compreender o contexto de produção no qual o texto foi produzido e perceber como esse contexto interfere, né, ou, na verdade, atribui sentido ao texto que eu estou lendo. Então, vejam que em todas elas, repito, há aí a percepção de que a leitura é o foco e o que varia é o objeto, né, que é o foco de análise que eu vou utilizar no processo de leitura. Então, em linhas gerais, isso é o que vai ser o streaming da etapa, né, vai ser a transmissão da etapa, e os professores observarão algumas atividades nas quais eles poderão perceber como essas habilidades estão sendo favorecidas pela atividade proposta. Bom,
depois, nós temos o streaming, a transmissão de ano. Então, qual é o objetivo da transmissão de ano? É continuar esse processo de reconhecimento, né, do recorte feito, só que aqui agora é o recorte feito para o ano, então cada ano vai observar o que foi recortado como habilidade essencial e como habilidade de suporte para organizar a sequência de atividades. Então, aqui neste momento, cada professor vai estar na sua série, observando a sua sequência de atividades e verificando como é que essa sequência foi organizada pensando nesse recorte. Então, nós teremos um momento em que o professor vai ter um panorama geral da sequência, então ele vai conhecer a sequência de atividades propostas, vai observar essa sequência de atividades como algo relacionado ao recorte de habilidades, né, de habilidades essenciais e de suporte, e depois vai continuar aquele exercício que ele começou lá no streaming, mas de etapa, na transmissão de etapa, aqui ele vai começar, então, a detalhadamente observar as atividades que compõem a sequência e observar quais atividades favorecem esta ou aquela habilidade. Por que isso é importante, gente? Porque é importante a gente entender que este material é um material pensado para desenvolver essas habilidades recortadas, mas pensado como um ponto de partida. A gente sabe que o material por si, ele não é um material que é o que é realizado em sala de aula. Então, a gente sabe que é preciso mediação, que é preciso aprofundamento, que nas interações é que a gente percebe o quanto os nossos estudantes podem avançar mais, ou o quanto é preciso que eu retome certos pontos. Então, reconhecer o potencial dessas atividades, né, para o processo formativo dos estudantes é importante para que eu saiba, para que eu anteveja possibilidades de ampliar, de aprofundar, de rever certos pontos que estão ali propostos na sequência, né? Então, por isso, da importância desse trabalho de reconhecimento. Além disso, também é importante a gente entender que nós estamos num processo de implementação do currículo de São Paulo e que para a gente compreender muito bem cada uma das habilidades propostas, a gente precisa realizar esse exercício, né, de pensar como é que essas habilidades podem estar sendo concretizadas, digamos assim, numa proposta de atividade, né? Então, como é que eu posso elaborar uma atividade para que ela favoreça esta ou aquela habilidade, né? Então, esse exercício vai ser um exercício constante, justamente por conta da importância que ele tem. Muito bem, então esse é o desenho geral do que vai acontecer antes do momento em que vocês estarão com os professores em suas, né, com a sua referida equipe de professores ali na escola. Bom, agora a gente vai começar a falar um pouquinho, então, sobre a pauta que a gente está propondo que vocês desenvolvam com os professores nesse terceiro momento, para que haja uma continuidade daquilo que foi proposto nas transmissões anteriores. Então, o que a gente está propondo para esse momento? Como objetivo, nós temos refletir sobre algumas capacidades de leituras necessárias para o desenvolvimento das habilidades que foram propostas. Então, eu tenho duas habilidades, né, que são muito específicas aqui destacadas, que é relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário com o contexto de produção para atribuir significados de leituras críticas em diferentes situações. E a outra habilidade que está pensada aqui para ajudar nessa reflexão é reconhecer os recursos expressivos das composições poéticas e propor que pensem em questões que tanto mobilizem capacidades que favoreçam a análise desses recursos,
quanto que favoreçam o desenvolvimento da habilidade essencial. Então, vejam, a gente tem como um primeiro objetivo dessa pauta a continuidade do trabalho que foi realizado nos streams anteriores. E como é que isso vai se dar? A ideia é que a gente faça inicialmente um momento em que vocês possam ter um trabalho coletivo com esses professores, para que eles observem um pouco mais miudinho como é que esse trabalho, pensando que o foco é competência leitora, né, pensando que as habilidades estão ali preocupadas com a formação do leitor, como é que a gente pode ajudar o professor a entender um pouquinho melhor como é que ele vai preparar ou como é que ele vai olhar para essas atividades, considerando as capacidades de leitura que estão ali em jogo e como essas capacidades de leitura ajudam no desenvolvimento das habilidades. Então, vejam que a gente está fazendo um movimento decrescente, do mais amplo, né, para o mais restrito, mais detalhado. Então, ele começa a pensar nas habilidades essenciais, depois ele passa a pensar nas habilidades essenciais e de suporte, observando como elas se concretizam ali no texto, e depois, no exercício ainda mais miudinho, eles vão pensar, bom, para essas habilidades todas de leitura serem favorecidas, eu tenho que pensar no tipo de pergunta que eu preciso fazer, em que tipo de pergunta favorece este ou aquele aspecto focado na habilidade, ou seja, eu passo a pensar nas capacidades de leitura que são necessárias que os meus estudantes desenvolvam para que eles consigam desenvolver as habilidades que estão ali propostas e que têm como foco a competência leitora. Então, vejam que aqui, no momento em que vocês estarão com eles, é o momento em que eles vão fazer esse último mergulho, digamos assim, entrar nesse último nível, né, do trabalho com a competência leitora, que é olhar para as atividades e pensar, bom, essa atividade, esse tipo de pergunta, ela está favorecendo o desenvolvimento da capacidade do quê? De compreender, de comparar, de inferir, de localizar, de checar hipóteses, enfim. Aí a gente vai, no nosso encontro aqui hoje, falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas a ideia é, então, que neste momento da pauta da escola, vocês possam se dedicar a essa percepção mais miúda, né, do que que entra em jogo para que eu possa potencializar o desenvolvimento da competência leitora aí junto aos meus alunos, tá? Bom, um último aspecto que vai entrar em jogo no nosso trabalho aqui hoje é propor que nessa pauta da escola os professores também possam refletir sobre a relevância do planejamento para esse momento, tanto de análise das atividades que estão ali propostas, pensando em possibilidades de adequação, seja essas adequações em função das necessidades dos alunos em relação às habilidades que entram em jogo, seja em função do contexto que a gente estiver vivendo. Então, se, por exemplo, a gente não conseguiu o retorno às aulas presenciais, né? Como é que a gente pode pensar em que esse material possa, de alguma forma, ser potencializado, né, para o trabalho com os estudantes numa outra configuração de ensino híbrido ou de uma outra natureza, conforme a gente for vivendo a nossa realidade e percebendo o que é possível de ser feito, né? Então, vejam que o planejamento aqui, no trabalho com vocês, na pauta formativa, ele é um dos focos primordiais, né? Porque é no momento de planejamento que vai ser possível que o professor conheça bem esse material, que ele perceba qual é o potencial desse material para o desenvolvimento dessas habilidades que estão propostas e que ele possa pensar, antever questões que possam levá-lo a ajustar aqui ou ali, aprofundar este ou aquele aspecto, tá? Então, essa é a ideia do nosso trabalho de hoje. Bom, seguindo, o que a gente vai fazer agora nesse momento? A gente vai fazer tentar fazer um exercício
utilizando a estratégia de vocês vivenciarem, né, o que os estudantes, o que os professores vivenciarão orientados por vocês na pauta da escola, tá? Então, a gente vai fazer aqui um exercício um pouco menor, um pouco mais recortado, né? Porque aqui a gente tem que considerar que nós temos professores coordenadores, PCNPs e também professores facilitadores que poderão estar atuando em escolas que só tem fundamental, né, anos finais, que só tem ensino médio ou que tem as duas realidades, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é um recorte de uma proposta de trabalho com o conteúdo do 6º ano e um recorte com o conteúdo do 1º, tá? Para a gente só ter um recorte que caiba no nosso tempo. Vocês receberão uma pauta formativa que terá uma configuração que vai contar com essas várias possibilidades de configuração de vocês, tá? Então, vocês terão uma pauta que vai pontuar. Bom, se você tiver um professor só de fundamental anos finais, você vai poder realizar esse percurso, se tiver só ensino médio se tiver os dois tá bom? Então, mas aqui a gente vai fazer um recortezinho. Então, o que a gente vai começar a fazer aqui? Um primeiro movimento de entender essas capacidades de leitura sobre as quais eu falei aqui há pouco. Então, eu selecionei aí uma das habilidades essenciais. Na verdade, eu não me lembro se ela é essencial, mas é uma das habilidades, ou de suporte ou essencial, tá? Então, a habilidade é ler e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes. Romances infanto-juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, poemas, entre outros, expressando a avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências dos gêneros, temas e autores. Então, vejam que esta habilidade, né, ela também está com foco em leitura, né, o foco dela é leitura, e a gente vai pensar um pouquinho, começar a pensar um pouquinho como que essa habilidade, aliás, o que implica, né, essa habilidade em termos de desenvolvimento de capacidades de leitura. Então, vocês teriam aqui, não sei se vocês vão ter condição de acessar esse anexo, mas eu coloquei o anexo aqui na tela para a gente acompanhar, tá bom? Vocês teriam aqui o acesso ao anexo 2, tá? O anexo 2 é o anexo que traz a síntese das capacidades de leitura propostas pela Roxane no texto que vocês vão ver indicado no final do nosso percurso aqui. Então, nesse texto, a autora desenvolve um pouquinho antes um trabalho de resgate das teorias de leitura que foram se construindo ao longo do tempo. Depois disso, ela faz uma síntese, ela entra mais fortemente na abordagem da leitura como interação, né? E aí ela faz uma síntese das capacidades de leitura que a gente pode ter como resultado dessas diferentes teorias de leitura que foram se construindo ao longo do tempo. Além dessas capacidades que a gente vai ver nesse anexo, que são as capacidades de compreensão e as capacidades de apreciação e réplica, ela também fala das capacidades de decodificação, né, que seriam aquelas capacidades voltadas para a construção do sistema, para o aluno conhecer e se apropriar do sistema de escrita, né? Então, ali existe a correspondência grafia-fonema, existe a história de ler, de conhecer o movimento de leitura da esquerda para a direita, enfim, um conjunto de
capacidades que são essenciais, primordiais para a leitura de textos escritos, né? Quando a gente deixa de lado essas capacidades aqui para esse nosso contexto, a gente só está querendo deixar de lado em função de uma percepção de que aquelas capacidades são capacidades que o aluno já veio construindo ao longo do fundamental dos anos iniciais, né? Mas, obviamente, a gente sabe que há casos em que é necessário que aquelas capacidades sejam foco de aprendizagem ainda ao longo dos anos finais. Então, é importante, vale a pena que vocês leiam integralmente o texto para também se prepararem para esse momento de formação na escola, tá bom? Mas aqui, como eu disse, o nosso foco será capacidades de compreensão e de apreciação. E aí a gente tem um conjunto de capacidades de compreensão, algumas delas velhas conhecidas, né, de todos nós. Então, nós temos ali a ativação de conhecimentos prévios, antecipação ou predição de conteúdos ou propriedades dos textos, então, o levantamento de hipóteses, né, checagem de hipóteses, localização e cópia de informações, desculpem, a letrinha está muito pequenininha, eu preciso acompanhar aqui em outro. Comparação de informações, generalização, produção de inferências locais e produção de inferências globais. Então, vejam que muitas delas são velhas conhecidas e se vocês tiverem aí como referência a Isabel Solé, já sabem que ela fala de todas essas capacidades, né? Então, são capacidades que são essencialmente cognitivas, digamos assim. São aquelas que implicam processos mentais, né, mais puramente cognitivos, né? Então, a gente tem, por exemplo, na capacidade de ativação de conhecimentos prévios, a gente tem todo aquele movimento já bastante conhecido nosso, que é pensar, bom, como é que eu vou introduzir a leitura de um determinado texto, né? Que tipo de pergunta eu posso fazer para o meu estudante para que eu possa antecipar algum conteúdo do texto que possa ajudá-lo a compreender melhor esse texto? Como é que eu vou fazer para levantar hipóteses, né, sobre um determinado texto? Então, eu pego lá, faço uma perguntinha. Um texto com este título X, né? Que tipo de história pode ser que esse texto venha nos contar? Enfim, né, a gente já tem toda essa prática, né, de sala de aula, que está, inclusive, também presente nos livros didáticos, que de promover ali possibilidades de ativação de conhecimentos prévios, de antecipação do conteúdo de texto, de levantamento de hipóteses, de checagem de hipóteses. Localização de informação também é algo que é muito presente. E aí a gente tem as outras que são um pouquinho mais complexas, né, dentro desse conjunto das capacidades de compreensão, que são as capacidades de comparação de informações, de generalização, de produção de inferências locais e de inferências globais. Então, aí são perguntas que vão para além da localização de informação e que precisam de uma elaboração que leve os alunos a perceberem relações entre partes do texto, por exemplo, né, que possibilite que o aluno sintetize uma determinada informação, tipo, aquelas perguntas do tipo, bom, então, qual é o assunto desse texto, né? Então, essa questão, por exemplo, é uma questão que favorece a generalização do texto. Ou, o que Ciclano quis dizer quando falou tal coisa? Então, são questões inferenciais, né? Que levam os estudantes a pensarem nas relações que ele pode estabelecer entre o que foi dito e o que se pretendeu dizer, né? Muitas vezes. Então, percebam que esse tipo de pergunta, esses tipos de perguntas são muito frequentes já em sala de aula. Qual é o salto que a gente passa a dar aqui quando a Roxane traz essa noção de leitura como interação? É o salto discursivo, né, do qual a gente sempre fala,
que tem a ver, então, com as capacidades de apreciação e réplica, né, que vão exigir do leitor outras formas de processar a informação, considerando outros aspectos importantes no que se refere à construção de sentido do texto, no que se refere às intencionalidades, no que se refere ao contexto em que esse texto foi produzido, né, no que se refere às relações que ele estabelece com outros textos. Então, aí a gente vê essas 3 primeiras aí falando justamente disso que eu acabei de falar, né? Então, quando eu estou lendo um texto, o que eu preciso considerar, né, ao ler esse texto? Só o que está ali escrito? Não. Eu preciso entender quem escreveu, eu preciso entender como ele está circulando, né, para que público ele foi pensado. Essa pessoa que escreveu, ela pensa o quê, né, sobre o que ela escreveu, que papel social ela representa. Enfim, são informações que eu preciso resgatar, que vão me dizer muito das intencionalidades do texto, que vão me dizer muito do que significa, né, o que está sendo dito ali, né, de quais sentidos eu posso atribuir aquilo que está sendo dito no texto. Além dessa preocupação com a recuperação do contexto e com a finalidade, né, que está implicada ali, eu preciso também entender qual é a finalidade da minha leitura, né? Eu estou lendo para que eu estou lendo aquele texto, né? Qual é o meu objetivo de leitura pensando na leitura daquele texto. Se a gente pensa no contexto escolar, que é sempre um contexto em que a preocupação é ensinar, né? A gente didatiza todas as leituras que são apresentadas na escola, a gente está falando, então, de uma finalidade que é sempre pedagógica, né? Então, a gente quer, e aí a gente tem uma variedade de finalidades. A gente quer ler aquele texto para quê? Para fazer uma síntese? A gente quer ler aquele texto para estudar um determinado tema que está sendo abordado no texto, ou para estudar as características do gênero que está sendo posto em questão para eu poder produzir depois. Enfim, as finalidades de leitura, elas são importantes ali, né, para eu estabelecer metas para essa atividade. A percepção das relações de intertextualidade, que são fundamentais, né, para o aluno perceber que um texto ele não brota do nada, né, ele não é fruto abstrato de uma mente única, né, no universo, mas ele existe em função de outras leituras feitas, ele existe respondendo a outros textos. Enfim, é um texto que está ancorado, né, num contexto de produção que estabelece relação com outros textos. Então, essa percepção das relações intertextuais, elas às vezes, inclusive, são fundamentais para eu pensar atividades de ativação de conhecimentos prévios. Então, vamos pensar que eu estou trabalhando com um texto que tem ali um intertexto para mim, né, leitora competente, que já conheço bem, né, aquele autor, que já conheço o estilo dele e tudo mais. Eu percebo que há ali um intertexto muito claro para mim, né, com outro texto. Mas o meu aluno, que pode ter menos experiência de leitura e pode não estar familiarizado com aquele universo temático, ele pode não ter essa percepção. Isso vai impedi-lo de compreender o texto? Não vai impedir que ele tenha uma compreensão do texto, mas vai impedir que ele se aprofunde na compreensão daquele texto. Então, por exemplo, eu como professor, o que eu preciso fazer? Eu preciso pensar numa atividade que antecipe esse conhecimento para o meu aluno, para ele depois perceber essa relação estabelecida lá no texto e entender que os textos são produzidos assim, né? Que quando eu vou ler um texto, então, eu preciso ficar antenado para saber com quais outros textos esse autor está dialogando, né? Direta ou indiretamente. Então, a percepção dessas relações intertextuais enriquece muito, aprofunda muito a compreensão de leitura de um determinado texto. As demais capacidades são essas que estão postas aqui, que são avançando aqui, desculpem, um minutinho. A de percepção de outras linguagens,
Então, eu perceber outras linguagens significa eu lidar com textos multimodais, com textos que envolvem outras linguagens, né? Então, esses textos multimodais, eles são constituídos por diferentes linguagens que vão juntamente, né, em conjunto, juntinhas ali as duas, concorrer para a construção de um sentido do texto. Então, eu tenho que entender as relações entre essas linguagens, onde, em que medida uma linguagem contribui com a outra para construir sentido, para que eu possa compreender melhor esse texto. Então, isso é muito, muito evidente, por exemplo, nos textos em que há, vamos pensar nas narrativas, né, em que há ilustração, nos livros com ilustrações, isso é muito evidente. Mas em outros textos comuns do nosso dia a dia também é evidente, como os textos jornalísticos, que têm uma infinidade de outras linguagens envolvidas, e pensando nos novos letramentos, né, que são esses letramentos que envolvem o uso das tecnologias digitais, eu tenho aí uma infinidade, né, de gêneros que estão com a presença fortemente marcada de diferentes linguagens na sua constituição, né? Então, essa habilidade é muito importante, melhor dizendo, essa capacidade de leitura é muito importante para o aluno desenvolver competência leitora. A próxima, elaboração de apreciações estéticas e ou afetivas e elaboração de apreciações relativas a valores éticos e ou políticos. Essas duas capacidades, elas são essenciais pensando num currículo que pretende formar um sujeito protagonista, que pretende formar um sujeito que se insira na sociedade, né? Que participe de diferentes práticas sociais de grande relevância social. Por quê? Porque são elas que vão permitir, né, que o sujeito se posicione criticamente em relação àquilo que ele lê. Então, ele não apenas compreende, ele não apenas percebe as relações intertextuais, não apenas tem clareza, né, de como essas linguagens interagem para produzir sentidos, mas mais que isso, ele tem um olhar crítico sobre essas linguagens, ele tem um olhar crítico sobre esses textos. Então, ele percebe, né, tudo o que é possível perceber, considerando as outras capacidades das quais a gente falou aqui, mas ele dá um passo além, porque ele se posiciona em relação a isso, pensando no seu próprio universo, em como ele vê o mundo, em como ele entende, qual é a percepção que ele tem das coisas do mundo, né? Então, ele se posiciona, ele aprecia aquilo, e isso significa que para ele apreciar algo, ele precisa compreender como aquilo funciona, ou seja, ele precisa dominar esses recursos linguísticos, ele precisa entender como esses recursos linguísticos ajudam a construir sentidos, e para ele se posicionar criticamente, ele tem que ter essa capacidade de apreciação. Então, vejam que essas duas outras competências, elas são essenciais, né, para serem desenvolvidas no trabalho com os estudantes. E aí entra uma questão muito importante, muito bacana da gente entender, que bom, eu tenho lá um conjunto de habilidades essenciais e de suporte, né, que favorece que eu coloque em jogo todas essas capacidades que estão ali propostas, independentemente dos meus alunos saberem, terem desenvolvidos este ou aquele, digamos, conhecimento como pré-requisito. Ou seja, eu tenho a possibilidade de, por meio desse recorte, né, da sequência das habilidades essenciais e das habilidades de suporte, pensar em como eu posso incrementar mais ainda esse trabalho com as capacidades de leitura, de modo que, para desenvolver aquela habilidade de analisar os efeitos de sentido, eu possa também estar favorecendo que o meu aluno desenvolva essa capacidade de apreciar e de se posicionar criticamente em relação àquilo que ele está analisando, né? Então, é muito bacana, é muito importante, especialmente para o professor de língua portuguesa, mas não somente, porque a competência leitora é responsabilidade da escola, né, e não apenas do professor de língua portuguesa, mas é muito importante que este texto da Roxane e este anexo
em especial, que demonstra na coluna da direita como desenvolver, seja o nosso material de cabeceira quando a gente fala em trabalho com a leitura, né? Porque esse é um dos eixos primordiais, né? Nas sequências todas e no próprio, em todos os documentos referenciais, o eixo leitura é um dos eixos essenciais no trabalho com língua portuguesa. Então, a gente vai precisar ter muita atenção, voltar muito para isso, exercitar bastante como fazer isso de uma forma cada vez mais poderosa para que os nossos alunos possam ter mais condição de chegar a desenvolver as habilidades de leitura que estão sendo propostas ali, tá bom? Por isso que esse pedacinho mais miudinho, ele é muito importante e a gente vai voltar a ele em vários momentos do nosso trabalho, tá bom? Então, agora a gente vai para uma primeira questão, né, que a gente está querendo propor para vocês, depois de falar bastante, né, sobre as capacidades de leitura. A pergunta que a gente gostaria de fazer para vocês, ela vai ser possível de ser respondida depois que eu fizer a descrição rápida da atividade que eu selecionei para a gente observar isso, tá? Então, eu vou primeiro colocar a pergunta, mas vocês não vão responder a ela agora, e sim somente depois que eu fizer toda a explicação da sequência de atividades, tá? Então, eu recortei a aula 1 da sequência de atividades do 6º ano, uma aula que é dedicada à leitura de um conto, do conto da Maria Angula. Eu vou falar sobre ele aqui para vocês. E a pergunta que eu gostaria que vocês respondessem ao final dessa passagem que a gente vai fazer pela atividade é esta aqui, olha. Que capacidades de leitura são necessárias para desenvolver esta habilidade, que é a habilidade 28, tá? Eu já vou retornar a habilidade na tela daqui a pouquinho. Então, repetindo, que capacidades de leitura são necessárias para desenvolver a habilidade 28? E aí eu pergunto, as capacidades de compreensão ou as de apreciação e réplica? Então, vamos lá, voltando para a gente entender melhor o contexto. A habilidade a qual eu me referi é essa aí, LP 28, que vou repetir. Ler e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes, romances, infanto-juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, poemas, entre outros, e expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. Tá? Então, esta é a habilidade. Se vocês pegarem o anexo 1 das habilidades essenciais do ensino fundamental, ela estará lá, tá bem? E aí, então, a pergunta, repito, que depois eu também vou voltar a colocar na tela de vocês, a pergunta será, que capacidades de leitura são necessárias para desenvolver esta habilidade? As de compreensão ou as de apreciação e réplica, tá? Então, lembrem-se que as de compreensão foram todas aquelas das quais a gente falou que tem a ver com as capacidades cognitivas. E as de apreciação e réplica foram essas das quais eu falei por último, né? Recuperação de contexto, finalidade de leitura, relação entre linguagem, percepção de diferentes linguagens, apreciações estéticas, éticas, políticas, tá? Então, eu estou pedindo só para vocês dizerem qual das duas categorias de capacidades a habilidade 28 favorece, as de compreensão ou as de apreciação e réplica. Agora eu vou falar rapidamente para vocês, então, qual é a sequência de atividades, e aí eu vou pegar a minha colinha para eu fazer aqui. Eu espero, vai ser bacana que no nosso próximo encontro vocês já terão esses materiais em mãos, né? Então, vai facilitar bastante o nosso trabalho. Então, na atividade 1 do 6º ano, nas páginas 3 e 4 do caderno do estudante,
a aula propõe a leitura do conto Maria Angula. E nessa atividade, a proposta é que o professor leia para os estudantes um trecho inicial do conto da Maria Angula, e depois desse trecho é proposta uma questão que envolve o aluno colocar em jogo aí a sua criatividade, né, pensando de que modo ele poderia continuar essa história. Então, eu vou descrever aqui para vocês o que é que as orientações do material sugerem que o professor faça antes de começar a ler o texto, tá? Então, as orientações propõem o seguinte, que antes os professores proponham aos estudantes algumas perguntas do tipo: vocês já leram e ouviram várias histórias, seja na escola ou em casa. Quem se lembra de ter lido ou ouvido contos? A outra: que tipo de contos vocês já ouviram falar? Já ouviram alguma história de mistério, fantasma ou assombração? Gostam desse tipo de história? Como tiveram contato com essas histórias? Então, essas são algumas das orientações dadas ao professor para que ele inicie, né, o trabalho com a leitura do conto. Depois disso, como eu disse para vocês, existe uma pergunta, depois que os alunos leem o trecho do conto, vem a seguinte proposta: agora, após a leitura, vamos voltar ao quadro apresentado no início da aula. Registre as impressões que você teve sobre o conto após a leitura. A sua ideia inicial se confirmou? Então, vejam, ali eu esqueci de dizer que quando se propõe as perguntas iniciais para o professor, eles pedem para que isso seja registrado num quadro, tá? Que o professor faça o registro das respostas dos estudantes. E que ele proponha também que os estudantes pensem sobre o conto que vão ler. Se eles estão falando de mistério e de fantasma ou de assombração, que tipo de história pode ser que eles leiam, né, na sequência. Então, depois dessa pergunta, né, que é proposto para os alunos retomarem o que falaram e verificarem se eles poderão, se confirma aquilo que eles discutiram sobre os contos, vem uma outra pergunta, que é uma outra questão, que é: agora, aí que a minha colinha está bem pequenininha, preciso ampliar aqui para entender. Vamos lá. Agora, após a leitura, vamos voltar ao quadro apresentado. Opa, desculpa, repetir, é a mesma, perdão aí. A questão 3. Sobre o conto, anote as informações. Que fato motivou a história? Quem são as personagens? Onde acontecem os fatos? Quando acontecem os fatos? Então, essas são as perguntas que são propostas no material, tá? Então, repetindo, primeiro, há uma proposição de uma discussão inicial, né, sobre a experiência que os estudantes têm de leitura de contos, sobre o que eles acham que vão encontrar no conto da Maria Angula, e aí, na sequência, vem essa pergunta, essas 4 perguntas que eu coloquei para vocês e que eu vou repetir. Sobre o conto, anote as informações. Que fato motivou a história? Quem são as personagens? Onde acontecem os fatos? Quando acontecem os fatos? Então, a minha pergunta é: que capacidades de leitura estão envolvidas aqui nesta proposta, considerando aquilo que a gente discutiu sobre as capacidades de compreensão e de apreciação em réplica? Vocês acham que nesse conjunto de atividades eu tenho questões que favorecem o desenvolvimento de capacidades só de apreciação em réplica, só de compreensão leitora, ou das duas? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso depois que vocês fizerem aí as considerações e que o Max
encaminhar para a gente o que vocês conseguiram responder em 3 minutos, tá bom? Então, vocês terão 3 minutos para responder se esse conjunto de atividades que eu descrevi para vocês, se eles desenvolvem as capacidades de leitura que a gente discutiu aqui. Então, eu vou voltar a colocar a questão, tá? Vou voltar aqui a essa questão. Então, que capacidades de leitura são necessárias para desenvolver esta habilidade, considerando a sequência que vocês viram, tá? Então, vou retomar a habilidade. Opa, para frente. Aqui. Vocês acham que esse conjunto de habilidades, de capacidades que a gente discutiu, ele está presente nesse texto e ajuda, nessa sequência, e ajuda a desenvolver esta habilidade? Tá bom? 3 minutos. Pronto? Podemos? Tá. Então, agora vamos ver lá com o Max o que é que veio de vocês para a gente conversar, né, a respeito das colaborações. Oi? Tá me ouvindo? Sim. Temos ótimas contribuições aqui dos nossos amigos participantes do chat. Desde já quero agradecer a participação de todos.
E sem mais delongas, porque o tempo urge, né? Já temos aí menos de meia hora de formação para completar os conteúdos. Basicamente, há muitas respostas no sentido de que as duas se complementam, a maioria respondeu sobre isso, mas nós temos aqui participações do Euclides, da professora Alessandra, apreciação e réplica, professora Michele, compreensão, professora Gisele, compreensão, professor Ralph, compreensão, a professora Lucimara deu uma contribuição um pouco mais longa, dizendo ambas são necessárias, no entanto, devo ter e deixar claro qual a minha intencionalidade com a atividade proposta para que o aluno consiga estabelecer sentido e significado ao seu aprendizado. Ambas são importantes para o desenvolvimento dessa habilidade, comentou a professora Suzana. A professora Eliana fala ambas. A professora Flávia diz, nesse contexto, as duas são abordadas, as duas são trabalhadas. A professora Deise fala sobre as duas e que elas são complementares. A professora Sandra, esse conjunto de atividades envolve as duas capacidades, compreensão, apreciação e réplica, pois o aluno põe o aluno para pensar, refletir e se posicionar. Pois bem, temos ótimas contribuições aí. Passo a palavra para você, Shirley. Legal, muito bom, gente. Então, vamos lá, vamos sistematizar aqui, e a gente já fez uma reconfiguração aqui no nosso tempo também, em função, né, do final que está aí na nossa carinha. Então, vamos lá. Vamos pegar primeiro, nos concentrar primeiro na habilidade, né? Então, quando a gente vê uma habilidade que propõe ler e compreender, obviamente que está implicado aqui nesse processo todas as capacidades de leitura, de compreensão, né? Aquelas que a gente viu lá na nossa síntese. Então, se a gente perceber, por exemplo, na atividade que foi descrita brevemente para vocês, todas aquelas questões iniciais da professora, elas vieram, das orientações, elas vêm na direção de favorecer que o aluno ative seus conhecimentos prévios a respeito de contos, né, de fantasma, de assombração, que ele pense, né, em levantar hipóteses sobre que tipo de história ele vai encontrar num conto de assombração ou num conto de fantasma, enfim. Aquele momento sugerido nas orientações é um momento que favorece o desenvolvimento das capacidades, de algumas das capacidades de compreensão que a gente viu ali naquela colinha, né? naquela síntese. Então, a mais fortemente presente ali é a de ativação de conhecimentos prévios e a de levantamento e checagem de informação, né? Quando a gente vai para a descrição do restante da habilidade, aí eu vou pedir para retornar lá aí. Quando a gente vai para o restante da descrição, eu gostaria de chamar a atenção para esse destaque que foi feito aí em expressando avaliação sobre o texto lido, né? Então, essa parte da habilidade, ela nos remete à possibilidade, né, de ativar ali as habilidades, as capacidades de compreensão, mas também de apreciação e réplica, porque se eu vou avaliar, né, se eu vou expressar a minha avaliação, mesmo que seja uma avaliação gostei ou não gostei, mas ela não pode ficar só no gostei ou não gostei, ela precisa fazer com que o aluno utilize os conhecimentos que ele construiu para dizer por que ele gostou ou não gostou, né? Eu tenho, obviamente, a possibilidade de desenvolver as capacidades de leitura, de compreensão, de apreciação e réplica, né? Então, a habilidade em si, ela traz essa possibilidade, né? Ou seja, ela tá propondo que a gente pense em atividades, que a gente pense em situações didáticas que levem os estudantes tanto a compreender o texto quanto a expressar uma avaliação sobre esse texto, né? Agora, passando para mim aqui um pouquinho, essa sequência que eu descrevi brevemente para vocês das perguntas, né? Acho que vale a pena a gente retomar
para entender, né, a contribuição de vocês também. Vocês pontuaram muito claramente que, certamente, pensando na habilidade, as duas estão em jogo, né? É importante eu pensar em propor atividades que tanto favoreçam aquelas capacidades de ativação, comparação, inferências, etc., quanto as demais, que falam das relações intertextuais, recuperação de contexto, apreciação e réplica. Perfeito, né? E agora é importante a gente observar que no material, as atividades propostas neste trecho do material, elas favorecem mais as habilidades de compreensão, né? Então, se a gente for considerar, por exemplo, a questão 2, que pede para eles voltarem lá no quadro e observarem o que eles, se o que eles disseram a respeito do conto se confirma, aqui eu tenho um momento que eu estou propondo que ele cheque um levantamento, né, que ele cheque algo que já foi dito antes, né, que ele cheque se um conhecimento que ele ativou é um conhecimento válido para aquele momento, né, para aquele conto em específico. Se a gente vai para a questão 3, que é subdividida em itens, né, a questão ela pede para o aluno destacar que fato motivou a história. Então, na verdade, o que a gente tem aqui neste conjunto de atividades, quem são as personagens, onde ocorreu e quando ocorreu, a gente percebe que aqui a preocupação é com a restituição, né, a reconstituição, digamos assim, dos elementos da narrativa, né? Então, a gente percebe que aqui o foco é um enredo e aí se fala mais especificamente da estrutura narrativa, que é aquela de perceber, então, qual é o conflito, né? Qual é o tempo e o espaço em que esse conto acontece, enfim. São aspectos que basicamente envolvem que o aluno localize essa informação no texto, né, que ele saiba onde localizar essa informação no texto, e que exige ali em algum grau, sim, um pouco de inferência, né, para que ele perceba, por exemplo, aspectos voltados à personagem, quer dizer, há uma descrição da personagem que eu posso interpretar, que pode me levar a inferir que ela tem um caráter X ou Y, né? Então, eu tenho, na verdade, nesse recorte apenas, eu tenho um foco de compreensão, né? E eu precisaria pensar, e aí no desenvolvimento da atividade a gente vai ver, na possibilidade de avançar, depois da leitura integral desse texto, para questões que pudessem favorecer as capacidades de apreciação e réplica. Então, por exemplo, poderia pensar que depois da leitura desse texto, os alunos pudessem propor, o professor, desculpem, pudesse propor que o aluno recuperasse o contexto de produção para entender melhor isso, né? Então, aí é entender que esse conto é um conto de assombração. Ele foi produzido quando, né? Onde ele circula, quem escreveu, enfim, eu poderia fazer perguntas dessa natureza. Que valores esse conto, né? Essa coisa do valor, que valores esse conto veicula, né? Essa personagem, esse conto, ele tem uma intencionalidade pedagógica, digamos assim, para a vida, né? Especialmente quando a gente fala em contos populares, eles têm um veio pedagógico, né? Que não é só o literário propriamente, mas qual é a finalidade, o que ele quer, né? Sinalizar como um aspecto moral importante, né? Que é defendido pelo autor, enfim. Eu teria que pensar em questões que avançassem, né, para essa outra perspectiva de abordagem do texto, tá? Então, perfeito, as contribuições de vocês estão corretíssimas, a gente precisa sempre garantir esses dois veios, né, do trabalho, com a leitura de compreensão e também de apreciação e réplica. E o material ele vai favorecendo isso em um ou outro momento. Então, é bacana a gente perceber quando eu poderia também, inclusive, aprofundar um pouquinho mais, né, a presença daquela habilidade ali, pensando numa questão a mais que eu pudesse fazer, tá bom? Bom,
Aí, como a gente está com um tempo bastante curto, eu vou propor o seguinte para vocês. Eu vou propor que vocês façam, a gente vai ter uma nova conversa sobre esta sequência especialmente, mas eu vou propor que vocês agora façam a leitura aqui, então, rapidamente, desta outra habilidade aqui, olha. E aí eu vou comentar a proposta de trabalho e o que vai ser importante fazer no momento de planejamento, né, das atividades, da sequência de atividade. Então, nós temos como uma habilidade que está presente em 3 anos, no 6º, no 8º e também no 1º ano do ensino médio, na primeira série, nós temos esta habilidade como uma das eleitas, habilidade LP 54. Analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos paralinguísticos e cinésicos que funcionam como modificadores, percebendo sua função na caracterização dos espaços, tempos, personagens e ações próprios de cada gênero narrativo. Vamos considerar especialmente a primeira parte desta habilidade, que é analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos paralinguísticos e cinésicos, para a gente entender um pouquinho isso, tá? Então, o que quando eu coloco em jogo essa habilidade, o que eu preciso pensar em garantir no meu trabalho? Então, vamos pensar na situação didática, em 2 situações de atividades que a gente tem ali na situação de atividade 1, do 6º e do 1º. Então, no 6º ano, há a proposição de que o professor lê integralmente o conto da Maria Angula, depois, né, desse trabalho que a gente descreveu aqui. No 1º ano, há um momento em que se trabalha com a canção Construção, do Chico Buarque, e também há a sugestão de que o professor favoreça a escuta integral da canção. Então, a gente vai pensar em como propor esta habilidade, né, em como desenvolver esta habilidade num contexto de escuta de 2 gêneros que são diferentes. Um narrativo, mas o outro é uma canção, né, que não é do gênero narrativo. Por isso que eu estou chamando a atenção só para a primeira parte da habilidade, porque a primeira parte da habilidade, ela faz referência àquilo que a gente viu lá na capacidade de leitura, que é a de percepção de outras linguagens, né? Quando eu trabalho com a escuta de um conto, a pessoa que lê em voz alta, ela lê esse conto com expressividade. Ela lê esse conto com entonações que diferenciam quando o narrador está falando, quando a personagem está falando, de que modo a personagem está falando, qual é o estado de espírito, né, da personagem quando ela está falando, enfim, eu tenho uma leitura expressiva. De outro lado, eu tenho a canção, que tem a interpretação, que envolve todos esses aspectos da entonação, do ritmo, né, do grave, agudo, do baixo, alto. Tenho todo o gestual, né, se eu estou diante de um vídeo, então eu tenho a pessoa cantando, interpretando, além da interpretação dela, eu tenho todo o gestual, além de ter também a linguagem, a música como linguagem, né? Então aí eu tenho os arranjos, tenho o ritmo, tenho no conjunto dos arranjos, quais são os instrumentos que estão entrando em jogo aí. Então, se eu, por exemplo, proponho a escuta da Maria Angula com uma leitura super expressiva, e se eu proponho a escuta da música do Chico, por exemplo, com 2 versões diferentes, o Chico cantando e a Elis, veja que eu tenho situações em que eu posso potencializar o desenvolvimento dessa habilidade. Se eu chamar a atenção nas minhas perguntas, né, para que o aluno analise, por exemplo, né, como é que a personagem, como é que a leitora, né, a pessoa que fez a leitura em voz alta, demonstrou a irritação da personagem, né? É uma pergunta que vai levá-los a perceber a entonação diferente naquele momento. Do outro lado, pensando na canção, a interpretação, qual interpretação vocês acharam que é mais dramática? A do Chico ou a da Elis?
por quê? Né? O que é que a Elis tem de mais dramático? O que tem no arranjo do Chico de mais intenso? Enfim, eu vou começando a propor para o aluno perguntas que possam ajudá-lo a perceber esses recursos que aí são chamados de paralinguísticos e cinésicos, que são todos os recursos que vão entrando na constituição de um texto que tem uma base verbal, mas que também tem o diálogo com outras linguagens. Então, vocês vão observar na sequência de atividades que há sugestões, né, de abordagem desse tipo, e às vezes as orientações elas são mais genéricas mesmo, em função da própria delimitação do material, mas que tem ali um embrião que pode ajudá-los a pensar em como aprofundar o trabalho com esta ou aquela habilidade, se eu propuser atividades diferentes. Né? Então, vejam que aqui a gente tem a possibilidade de aprofundar bastante o trabalho realizado com o material. Bom, a gente está no finalzinho, né? Temos só um finalzinho de tempo aí, e aí eu queria só resgatar um pouquinho a pergunta. A gente teria uma outra interação nesse momento, mas a gente não tem o tempo. Então, eu vou só colocar a pergunta final na tela, porque de algum modo vocês já responderam com a primeira interação que vocês realizaram. E as nossas próximas conversas a gente vai tentar pensar um pouquinho mais de interação para que vocês possam ter mais voz, né, e vez aqui. Mas eu vou deixar um tempinho só aberto para algumas considerações que vocês queiram fazer nessa linha, tá? O que é importante garantir nas atividades de leitura para promover a competência leitora? A gente viu que uma das possibilidades é a gente considerar que é preciso desenvolver as várias capacidades de leitura, como as que a gente viu agora, né? Que outras coisas são importantes de garantir nas atividades de leitura? Quem tiver aí um palpite nos próximos 1 minuto, a gente faz o Max sofrer do coração aí para para compartilhar conosco algumas contribuições de vocês e a gente fechar. Foi rápido, né, gente? Max, não queira me matar, Max. Você deve ter ficado apavorado aí, né? Não, foi bem rápido e o chat é super dinâmico. Rapidamente aqui, professora Andressa, diversidade de texto, professora Regina, a intervenção do professor, professora Miriam, que ela ser significativas para os alunos, professor Antônio, roda de leitura, professora Lara, interesse dos alunos em interação, professor Marcos, que haja uma intencionalidade, muitas contribuições. O nosso tempo, infelizmente, já não nos permite, mas desde já eu já quero agradecer a minha participação. Quero dizer também que eu agradeço a participação de todos que estão aqui. Sabemos que há muitas questões em relação ao que você escreve no chat. Queremos agradecer a todos que participaram no chat, dizer que estamos atentos a todas as colocações no chat, sejam elas elogios ou críticas, e que por questão de tempo não podemos responder a todas, mas que elas nos ajudarão a aprimorar as próximas formações. Quero passar para o professor Marcelo, para que ele possa fazer as suas considerações finais, e desde já me despeço agradecendo a todos.
Maravilha, pessoal. Agradecer aí todo o time pela formação e todos vocês que estão nos assistindo. E só para deixar bem claro, essa foi a formação, então, para os PCs, PCNPs e professores facilitadores. Na próxima semana, nós teremos os ATPCs de língua portuguesa e matemática, as transmissões, e aí sim a gente vai contar com o apoio de vocês para esse desdobramento. Os professores facilitadores, um abraço especial aí para vocês, junto com os PCs e PCNPs. Dizer que a Secretaria, a gente está preparando aí, fazendo um estudo, para que esse momento seu, professor facilitador de estudo, a gente possa certificar e possivelmente ele servir aí para a sua carreira profissional. E só para diferenciar, esse aprender sempre desse ano é diferente do que foi o ano passado, que foi feita uma versão específica para algumas séries. Esse ano todas as séries terão aprender sempre, em língua portuguesa e matemática. E a ideia é que todos os professores e alunos recebam esse material. É isso, um forte abraço para todos vocês e até a próxima semana. Oi, gente, então voltando só para dizer um tchauzinho e dizendo que eu vou retomar a nossa conversa a partir desse ponto aí com as contribuições de vocês, que são muito importantes, tá? Então, até breve, até a próxima e vamos em frente, aprendendo sempre.